Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo em Letras. Vamos continuar hoje com um quadro que eu estreiei recentemente, que é a Satanismo em Livros, onde eu vou recomendar livros para vocês que possam ter ou não origens satânicas, mas que definitivamente carregam filosofia satânica em sua raiz, em seu interior. Livros, claro, que eu tenho e que eu já li. Então, antes que eu recomende o próximo livro, que com certeza a maioria que conhece, que está me assistindo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem o que vocês acham quando o vídeo terminar, compartilhem com seus amigos do ocultismo, do satanismo, com quem você quiser. Verifiquem na descrição a página do Facebook da Satanismo em Letras, é lá que a magia acontece, então vamos lá, sigam a página do Facebook, porque é onde está tudo lá. Também sigam meus links pessoais, minha carreira musical, minha carreira oracular, caso você precise de um joguinho de tarô, de runas ou coisa assim. Pode entrar em contato comigo pelos links que estão na descrição do Instagram, do Facebook. E caso também deseje trabalho de adoçamento, afastamento, essas coisas eu também faço, então é só entrar em contato que estamos aí. Vamos lá, vamos começar a falar deste livro que é tão polêmico. Estou falando O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Eu acho que é um dos livros mais conhecidos porque é uma literatura clássica, né? Mas também é um livro conhecido por ser inspiração para lá ver escrever a Bíblia Satânica. Tem muito do Anticristo nela. Inclusive, quando eu comecei a ler o Anticristo, eu fiquei pasme, porque simplesmente... Foi meu cachorro, gente. Porque simplesmente é uma coisa do tipo, é muito Bíblia Satânica isso. É do tipo, é muito escancarado como Nietzsche destila um ódio gigante ao cristianismo. É como se para ele fosse uma monstruosidade do planeta Terra. O Nazismo, que se dane, gente. O cristianismo é a maior praga desse planeta. Afinal de contas, essa ideologia anterior, que é bem genocida, ela se derivou do cristianismo, segundo o Nietzsche. É incrível como não tem nada que passe impune do que Nietzsche fala aqui sobre cristianismo. Ele realmente odeia com todas as forças da alma dele. Mas é muito incrível que no meio de todo esse livro ele não destila um ódio contra a figura de Jesus. Na verdade, a figura de Jesus é tida para ele como uma figura de muito coitada, eu diria assim. É do tipo, Jesus ensinou amor ao próximo, Jesus ensinou isso e aquilo, que é uma ideologia muito legal, mas coitado, o que é que fizeram com o bichinho? Transformaram a imagem dele em imagem de sofrimento, como se o sofrimento fosse justamente aquilo que você deve percorrer durante a vida. Tá aqui, inclusive, ele fala que o cristianismo é esse tipo de ideologia. É aquela ideologia que vai te fazer estar contente com o sofrimento, porque é o que as igrejas falam, você tem que se desapegar do dinheiro, você tem que dar todo o dinheiro para a igreja, e aí você vai ser agraciado com Deus, com a graça de Deus. E quanto mais você sofre, mais aprovação. Quanto mais você perde a sanidade, significa que você está sendo testado. Enquanto isso, tem gente te roubando dinheiro do bolso. E é isso que Nietzsche mais destila de ódio por aqui, porque ele realmente odeia essa hipocrisia. Da mesma forma, ele cita uma coisa que eu citei aqui em uns vídeos atrás. Ele cita que a igreja nunca devia ter evoluído, o cristianismo não era para evoluir. Porque se ele é uma coisa tão arcaica, que é machista, homofóbica, tudo mais que a gente já conhece, então como ela poderia de repente começar a aceitar esse tipo de gente? Como é que ela poderia começar a aceitar práticas que antes ela simplesmente condenava? Para não perder público, é óbvio, porque a igreja é uma empresa, e Nietzsche sabia muito bem disso quando escreveu esse livrinho. E não só na figura da igreja, do cristianismo como um todo, mas ele também destila um pouquinho do veneno contra outros credos religiosos que pregam da mesma ideologia. Como é o caso do judaísmo, islamismo, que minha Nossa Senhora, são muito, de novo falando Nossa Senhora, minha Santa Mãe Lilith, é muito misógino, muito misógino. O que é muito incrível é que ele fala com uma admiração sobre o budismo, porque ele vê que o budismo pelo menos tem uma sinceridade, sabe? Não é uma coisa tão hipócrita assim. Quando o budismo prega o desapego material, ele realmente, os budistas vão se desapegar materialmente. Não é uma coisa também que o budista vai chegar e dizer, você está cometendo um pecado porque você não está seguindo o mesmo caminho que eu. O budismo não faz isso. Só quem faz isso é o cristianismo, que chega, viola a nossa vontade, viola nosso credo e diz, esse aqui é o certo para você. E também que é uma ideologia que faz com que você esteja sempre fadado ao sofrimento. Por mais que o budismo ele seja o desapego da matéria e você não é necessariamente o maior aliado do satanismo por conta desse fator, o budismo ele também não acha que você precisa ser miserável e não ter nada para poder atingir o elevado espiritual. Ele prega de que você precisa do menos possível, do necessário para viver, não o necessário para alimentar o teu ego. Por isso até que ele fala com um
certa admiração ao budismo por conta disso. É claro, satanismo não existia na época de Nietzsche, não como a gente conhece hoje em dia. Lavey só viria a fundar a sua igreja em 66, Nietzsche já estava morto muito antes disso. Mas eu acharia muito interessante caso ele descobrisse a igreja de Satã, caso ele estivesse vivo quando Lavey fundou. Com certeza ele seria um dos membros vitalícios assim. Ele escreveu um livro chamado O Anticristo, gente, eu não preciso falar mais nada. E a capa tem uma cruz invertida. Vocês acham mesmo que esse cara não seria um satanista? E aí é que tá, como o satanismo não existia como filosofia, da forma que Lavey pregou o satanismo, esse livro ele é muito satânico fora da sua era. E eu não sei tanto quanto eu tenho a falar mais dele. Ele é literalmente páginas e páginas, quase 100, não é um livro tão grande também. Eles são quase 100 páginas de só descascando toda a moral, a pseudo-moral, no caso, cristã, como se ela fosse lixo, gente. Simplesmente isto. Um trechinho só para vocês entenderem um pouco da coisa. Este anunciador da Boa Nova, ou seja, Jesus, morreu como viveu e ensinou, certamente não para salvar os homens, mas para mostrar como se deve viver. É a prática que ele legou à humanidade, sua atitude diante dos juízes, diante dos esbirros, diante dos acusadores, das calúnias e sarcasmos de todo tipo, sua atitude na cruz. Não resiste, não defende seus direitos, não faz nenhum esforço para desviar dele o extremo, mas ainda ele o provoca. E suplica, sofre, ama com naqueles que o maltratavam. Não se defender, não se encolerizar, não culpar, mas igualmente não resistir ao mal, amá-lo. É claramente uma coisa do tipo, Jesus morreu na cruz para perdoar os outros e fingir que o mal não existe. O que, de novo, é uma coisa do tipo, não é como se Jesus tivesse errado nisso. Foi tudo o que tiraram disso, como se tivesse se aproveitado de um mártir, de uma atitude altruísta de um ser, de uma pessoa, e simplesmente considerassem como se, tipo, não, você tem que dar outra face, você tem que fazer isso e aquilo como ele fez. Claro, obrigando as pessoas a fazer isso. Uma passagem simples, apenas de uma página, que já mostra o quanto esse livro é muito ácido, gente. Sério, ele é muito ácido. Se você tiver qualquer simpatia com o cristianismo, eu não recomendo esse livro pra você, não. Sério. Esse cara é o anticristo, não é Crowley não, tá? Mas se você realmente odeia o cristianismo e um monte de suas facetas ao seu próprio meio, esse livro é pra você. E como ele é pra você. Claro, o satanismo não é um módulo escancarado, desculpa, ele não é um módulo gratuito ao cristianismo, mas como eu já falei aqui, não é como se a crença fosse a coisa mais errada do mundo, não é como se a crença cristã fosse o problema. O problema é o que ela faz com essa crença e como ela usa para nos intimidar, como ela usa para nos condenar, como ela usa para ser hipócrita, para que seus seguidores sejam hipócritas. Então não é como se realmente Nietzsche desmerecesse a crença das pessoas. Ele desmerece toda uma ideologia, toda uma política criada para que aquelas pessoas pensem que quanto mais miseráveis elas forem, mais amor de Deus elas têm. E não é verdade. Então, caso vocês tenham gostado deste aqui, eu fiz um resuminho mesmo do livro. Eu também não vou sair contando, é só recomendação da minha parte, uma pincelada. Me digam aí o que vocês gostam, me digam aí o que vocês acham. Se vocês têm alguma sugestão de livro para eu trazer para cá, lembrando que eu só vou trazer para cá realmente livros que eu tenha. Então, se caso eu tiver o que vocês sugeriram, eu vou trazer, não tem problema. E é isso aí. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês vejam os outros vídeos do canal, porque estão bem legais. É isso aí, gente. Satã abençoe a todos. Até a próxima.